Próxima palestra nós falaremos sobre gestão. E o nosso professor Alfredo dos Santos Júnior, que vai falar sobre gestão, o que é essencial para a administração eficiente. O professor é formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, MBA Executivo em Recursos Humanos, sócio-diretor da Aliar Consultores, empresa fundada em 1990 e que atua na área de apoio à gestão para organizações empresariais do terceiro setor. É diretor executivo do Alumni FIA e do IGESC. Professor? Bom dia a todas e a todos. É quase boa tarde, né? Mas ainda é bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Joel, pelo convite, de estar aqui presente. Falar por último é uma desgraça total, né? Em primeiro lugar, porque se o pessoal que falou antes foi bem, como foram os três que falaram antes de mim, a tua responsa aumenta uma barbaridade. Em segundo lugar, porque eles têm o péssimo hábito de já colocar algumas coisas que você ia falar, eles falaram antes. Então é terrível falar por mim. Mas, por outro lado, você pode se enriquecer, né, com aquilo que o pessoal falou. Eu vou procurar fazer isto, ficar dentro do tempo, que eu também falo muito, e espero que, se não for útil para vocês, que seja pelo menos agradável. Ok? Ok? Eu tenho uma arma infalível se vocês começarem a não prestar atenção. Eu peço para o pessoal abaixar o ar-condicionado daqui. Quem já esteve aqui sabe que o ar-condicionado daqui é de amargar. Bom, aqui tinha a biografia que o Roberto já falei, acabei de falar que ele já furou, né? O que é importante saber aqui é que eu trabalho hoje principalmente no IGESC, que eu tenho um mestrado em filosofia tardio, faz 3 anos que eu defendi minha dissertação, e fiz mais por prazer, né? Porque a filosofia era uma das minhas paixões. Tem 2 grandes paixões. Uma é a filosofia, a outra está sentada aqui na frente, né? E ela é responsável pela apresentação ser um pouco melhor, porque senão as minhas iam ser todas brancas com fundo preto. Se tem alguma coisa interessante, é ela que fez. Vocês podem ter certeza que é a Yara, que é a minha esposa, minha parceira, né? Eu falo, mas essas coisas a gente faz juntos, né? Então vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho. Isso aqui que eu não estou fazendo propaganda, não é ponto de partida mesmo, né? Trabalho há 20 anos aqui. Os primeiros 10 como voluntário, né? Me aproximei do Instituto, na época da Associação dos Ex-Alunos, quando completei o meu MBA aqui, em Recursos Humanos aqui na FIA. E me apaixonei pelo trabalho, né? O GESC o Instituto ajuda organizações, oferece treinamento para organizações da sociedade civil em capacitação e gestão. Vocês vão reparar que eu vou evitar ao máximo falar em 2 expressões. Uma para criticar o meu amigo Joel. Eu não vou falar em terceiro setor. O terceiro setor não diz nada. O que vocês são, terceiro setor? O que isso quer dizer? Que eu não sou do primeiro nem do segundo. Eu prefiro falar em sociedade civil organizada. Viu? Em segundo lugar, não vou falar em ONG. Por quê? Porque nós somos... O que é ONG? Uma organização não governamental. A Unilever também não é governamental. A Dupont também não é governamental, né? E a Odebrecht, graças a Deus, não. Não, ela é governamental. Ela é governamental. A Odebrecht faz parte do governo. Por via torta, mas faz, né? Mas, então, o que nós somos? Organizações da sociedade civil, né? Então, de vez em quando eu vou dar uma deslizada, mas eu precisava fazer essa correção. Então, quando vim para cá, eu tinha a menor ideia do que era isso. Menor ideia. Meu primeiro trabalho voluntário, eu achei que era no Parque São Lucas, eu achei que ficava ali perto entre Mercúrio e Vênus, mais ou menos, até descobri que ficava a 6 quilômetros da minha casa, né? A Yara foi trabalhar numa organização de menores, ali no Largo da Liberdade, na Praça da Liberdade. Aprendemos muito. O que eu posso partilhar com vocês, e o que vou procurar fazer hoje, é o que a gente aprendeu aqui. Não aprendi em nenhuma universidade, não aprendi com doutor nenhum. O que nós conhecemos um pouco disso, sociedade civil organizada, do qual hoje a gente virou meio apóstolo, né? Acredita demais nisso, aprendi aqui, né? Primeiro como voluntário, nesses 10 anos. Depois, com 10 anos à frente do Instituto. Hoje também tem trabalho voluntário, mas sou profissional dessa área, né? Eu ganho para fazer isso. Trabalho no Instituto como diretor executivo, é meu trabalho, né? Mas não sinto que estou trabalhando. Eu acho que a maior bênção que a gente pode ter é trabalhar
é ganhar a vida fazendo aquilo que você quer, aquilo que você acredita. Eu agradeço diariamente isso a Deus. Tá? Continua assim. Pode até dar mais um pouco de trabalho remunerado, que eu não vou me queixar. Mas, é o suprassumo daquilo que a gente pode ter. Então, o que vou procurar repartir com vocês é um pouco disso que aprendi ao longo desses 20 anos. Né? E aqui, o que me chamou a atenção sempre principalmente no começo, né? A gente sempre faz os cursos, o pessoal vem aqui e se apresenta. Então, e depois a gente convive com essas organizações. Foram mais de 830 que já passaram pelo nosso programa, pelas 75 edições. Agora, como é que começa as coisas? O que sempre me chamava a atenção quando as organizações vêm se apresentar aqui? Né? Em primeiro lugar, algumas coisas... Em primeiro lugar, o brilho nos olhos de quem fala. Quem vem aqui apresentar a organização fala com brilho nos olhos. E aí você fala, não, claro, é o fundador da organização. Não, não é. Raramente é o fundador que vem. Raramente é o Dong, o dono da ONG, que vem. Né? Ou o ING, indivíduo não governamental. Né? Raramente é ele. Né? Quem é que ele manda para vir fazer o GESC aqui? Eu costumo dizer que são os chatos da organização. Se você veio, você era uma chata da organização. Era aquele que fica o tempo todo no ouvido do cara. Precisa mudar, precisa ter um plano de captação de recursos, precisa ter um plano de comunicação, sabe? Ele fala, eu vou me livrar desse cara, vou mandar ele fazer um curso. Aí manda. Tem 10 organizações, tem mais 20 chatos iguais àquele. O resultado, volta muito pior para dentro da organização, volta duplamente chato. Né? Mas a pessoa fala com brilho no olhar. Ela acredita naquilo que ela está falando. Outra coisa que me chamava a atenção é o perfil do empreendedor social, aquele que a gente chama de louco. Né? É um louco. Quem cria uma organização social, uma ONG, é um louco indignado. Né? É aquele cara que resolve um dia, ele não aguenta mais passar por cima daquele problema, ele fala, eu não vou esperar o governo resolver, eu vou fazer. Não, mas é uma loucura. É uma loucura. Como é que a coisa caminha? Ele funda uma organização, não tem espaço, ele vende o carro e usa a garagem como sede, junta mais 2, 3 loucos acelerados em volta dele e eles começam a criar a organização. Né? Então, esse é o perfil do empreendedor social. O terceiro ponto é a pouca idade das organizações. A maioria das suas organizações não tem 20 anos. Meia dúzia tem mais de 100, mas só as grandes. A maioria não tem 20 anos. Por quê? Porque nós somos frutos de um troço chamado democracia, ambiente democrático. E a democracia nesse país foi restabelecida em 1990. Portanto, a grande maioria nasceu e cresceu de lá. Somos novos, somos bebês, estamos aprendendo. Metade dos problemas que nós vivemos é porque a gente tem esse tipo de problema. Quando a gente faz o fofa das organizações, é muito engraçado. Nós temos um problema de comunicação, tia, meu filho, jura? Eu achei que era só nós que tínhamos problema de comunicação. Não, nunca fizemos o planejamento estratégico. Jura? Nossos processos não são formalizados. É mesmo. Tem 20 anos, até agora está vendendo o almoço para pagar o jantar. Sabe? Vai estar preocupado com isso. Não está. Nós somos muito novos. E terceiro, a atuação local. Primeira coisa que nós falamos para os nossos voluntários é: você vai ajudar a salvar o mundo. Ele falou, Alfredo, a nossa organização é lá de Santos. Você acha que eu vou salvar o mundo a partir de Santos? Vai. Por quê? Porque a organização não nasce no mundo. Ela nasce em Santos. Ela nasce numa rua. Ela nasce num bairro. Ela nasce num problema lá no meio da rua. Né? Ninguém nasce no Brasil. Nenhuma organização, como acho que bem disse o João Paulo, nasce grande. Ela nasce pequena. Então, se você vai resolver o mundo, depois de resolver a si próprio, como disse a Etienne, você vai resolver o problema do teu entorno. Né? Dali para frente você pode pensar em salvar o mundo. Então, meu amigo voluntário, você vai salvar o mundo, sim, lá na Vila Zelina, lá em Santos, lá onde as coisas efetivamente acontecem. Né? Como é que funciona, então? Eu tiro o sarro, porque todo mundo que vem aqui fala mais ou menos a mesma coisa. Né? Nós fundamos, foi o padre Luizinho, foi o pastor Zezinho, foi o doutor Joãozinho, foi a doutora Mariquinha. Um louco indignado, como eu falei para vocês. Né? Nasce assim. Então, como é que são os primeiros anos de uma organização? Né? Em primeiro lugar, concentração de trabalho no empreendedor e meia dúzia de caras que estão com ele. Ninguém nasce grande. Né? Começa com o empreendedor e ele que faz aquilo junto com os outros. As decisões são centralizadas e pessoais. Claro, foi ele que criou a organização, por que ele vai partilhar a decisão com os outros? Né? Quem decide aqui sou eu e estamos conversados.
Foco na operação. Vai falar de gestão para ele nos 2 primeiros anos. Ele está preocupado em fazer as coisas acontecerem, em atender as pessoas, em salvar os bichos, em salvar as árvores. Ele não está preocupado com gestão naquele momento, vai se preocupar depois. Foco na causa, né? Ele trabalha principalmente naquilo aquilo que ele elegeu para trabalhar. E o crescimento é orgânico, quer dizer, cresce, porque não falta problema no país e no mundo. Né? Não falta crianças a atender, não falta bicho a salvar, não falta fome, não falta morador de rua, não falta. Então, a gente até brinca, se quando fizer o FOFA, não coloca oportunidades para a nossa organização. A fome continua crescendo, sabe? Atendo 100 pessoas e tenho uma fila de espera de mais 200. Isso não é oportunidade, é uma desgraça. Né? Carência não pode ser problema social. Uma ONG, né? Tem que ter como objetivo máximo um dia deixar de existir. Né? Porque o dia que não tiver mais aquele problema para receber, é sinal de que ela fez o trabalho dela bem feito. Né? Ninguém quer fazer isso, né? Mas tudo bem, mas é o que acontece. Poucas fontes de recursos, isso acontece na primeira idade e continua acontecendo no resto da vida da organização, senão o João Paulo não estava aqui para falar isso. E fraca estrutura de governança. Não tem. Conselho? Que conselho? É o marido do a mulher, o parente. Estatuto, primeiro estatuto o cara pede emprestado da ONG do lado. Muda o nome, esquece de mudar até o endereço. Né? Mas por quê? Porque tem que ter. Porque passou por a CNPJ, você tem que ir lá e apresentar alguma coisa. Né? Então não tem governança no primeiro momento. Alexandre falou bem. Isso é uma coisa que vai aparecer depois. No começo a gente quer fazer as coisas acontecerem. O problema é que a gente cresce. Né? O problema é que a organização, se não fecha nos 2 primeiros anos, depois disso, ela cresce, ela fica importante, né? Ela vira referência no bairro, na rua. Quando tiver que brigar com a subprefeitura, as organizações menores vão bater na porta dela. Quando tiver que distribuir cesta básica, pacote de leite, ticket de alguma coisa, vão bater lá. Mas o meu negócio não é esse. Ah, não, mas se não for você, quem é que vai fazer? Né? Então, você começa a assumir, a ficar grande, e chega uma hora que você fala, meu Deus, eu tenho 200 atendidos, 3 funcionários, 50 voluntários, como é que eu toco esse troço? Nessa hora ele vem para o GESC, ou para qualquer outro programa parecido. É verdade, nessa hora ele vem, porque é essa hora que ele sente essa necessidade. Né? Então, tem alguns desafios que vão ser vencidos. Quando o João me falou, vamos falar de gestão, eu falei, pô, se eu vou lá falar de contabilidade, livro fiscal, folha de pagamento, eu falei, João, eu não vou falar sobre isso. Em primeiro lugar, tem gente que, primeiro é chato, todo mundo fala. Segundo, se tiver falar de contabilidade, auditoria, eu chamo o Tosi. O Tosi faz muito melhor que eu esse tipo de coisa. Eu falei, eu vou fazer outra coisa. Ele, posso fazer? Pode. Se vocês não gostarem, bem, a culpa é dele. Então, eu falei, vou falar sobre 4 grandes desafios que eu acho que nós temos como organizações da sociedade civil. 4 grandes desafios. Também é gestão, né? Mas eu acho que são desafios que nós temos que enfrentar. Então, vamos lá. O primeiro, o João Paulo já falou isso muito bem, garantir a sustentabilidade. Né? Eu ontem estive num evento de lançamento do mapa do perfil das organizações do terceiro setor, e a palavra que mais se falou lá foi sobre doação. O João Paulo também reforçou muito a questão da doação. O único problema é que nós somos 850 mil organizações no Brasil. Se 10% ligar para a sua casa todo dia pedindo doação, você imagina o tamanho da concorrência. Né? Faltou um pouquinho de crise, não preciso falar o que acontece com vocês. Então, temos que correr atrás de doação? Claro que temos. Lógico que temos. João Paulo foi muito claro nessa direção. Mas temos que começar a nos coçar em outra direção. Né? Em primeiro lugar, se você tem algum serviço para prestar ou algum negócio para vender, é a hora de começar a pensar seriamente nisso. É a hora de começar a pensar em negócios sociais. Né? Coisas que você pode fazer, que você pode prestar, que você pode vender, que você pode cobrar por isso. Ah, mas ONG cobra? Cobra, sim, senhor. Cobra porque faz um serviço público. Como disse bem o Alexandre, nós somos privados, mas nós fazemos serviço público. É o que o governo devia fazer? Não, o governo nenhum tem mais poder para fazer isso. Não é aqui no Brasil, no mundo. Nenhum governo tem mais poder. A nossa situação não permite mais. Então, se você tem alguma coisa para vender, comece a pensar em vender, porque só viver doação não vai dar. Segundo lugar, parcerias. Alguém perguntou, o marco, Alexandre está ainda? Não, graças a Deus já foi embora. Porque o marco legal de hoje é suficiente? O marco legal de hoje é uma porcaria.
Né? É porque ele é advogado, então eu falaria se ele estivesse aqui na frente. Marco legal é uma primeira tentativa de ter um marco legal, mas ele é engessado, ele complica a vida. Né? Quem é que faz parceria com o governo aqui? Ninguém, todo mundo mora de medo de fazer parceria com o governo. Né? Nunca se sabe o que é que vai acontecer, mas é um caminho. Né? Vamos ter que brigar pelo marco legal? Vamos ter que continuar influenciando, tentar fazer um ambiente que seja positivo, mas não vamos escapar de fazer parceria com o governo, porque nós precisamos do governo também. Outra coisa é parcerias com empresas. Isso aqui eu acredito, até por estar dentro de uma escola de negócios, que é um grande futuro. Né? As empresas cada vez mais estão entendendo que precisam ter projetos de responsabilidade social. Não é que elas querem ser bonitinhas, boazinhas, fazer marketing. Elas fazem, elas impactam a vida da comunidade. Elas causam aquilo que nós gostamos de chamar de externalidades. Toda ação de empresa causa uma externalidade, um impacto na vida da comunidade. Se ela quer se dar bem, ela tem que fazer parcerias lá. Ela tem que ajudar a comunidade a se desenvolver. Isso aqui, grandes pensadores de estratégia dos negócios já admitem isso. Michael Porter é um deles. Né? Então, nós temos que nos aproximar das empresas, sim, olhar nos olhos das empresas, como disse Thierry. O problema é que nós precisamos aprender a fazer isso, porque nós somos ruins de projeto até não poder mais. Empresa não vai dar dinheiro para nós, a empresa vai financiar projetos. Mas projeto não é aquilo que a gente escreve, viu? A gente é muito ruim de projeto, a gente é ruim na justificativa, a gente acha porque a causa da gente é boa, todo mundo vai achar também. Do outro lado, tem um cara para avaliar tecnicamente o que você vai apresentar. Se a justificativa não for boa, se não tiver contexto, embasamento, se os objetivos não estiverem claros, se não tiver orçamento, se não tiver indicadores de desempenho, você não passa dos primeiros 5 minutos. Né? É investimento que ele vai fazer. E ele vai investir no projeto que lhe parecer dar o maior impacto, o melhor retorno. Então, precisamos melhorar a qualidade dos nossos projetos. O segundo desafio é pensar de forma estratégica. A organização que é ruim é que nem empresa, ela quebra depois do 2º ano. Né? Ela quebra depois do 2º ano. Então, é preciso pensar de forma estratégica. Ou seja, não é porque sempre deu certo que vai continuar dando. Né? Vemos bem até aqui, mas daqui para frente talvez as coisas mudem. Nosso contexto muda muito, a novidade é muito grande, a complexidade. Hoje nós somos interdependentes, uns dependem dos outros. Pessoas, organizações e governos. Ninguém mais consegue ter recursos para fazer as coisas sozinho. Né? É preciso, então, olhar para fora, como bem disse a Etienne. Olhar nos olhos dos nossos stakeholders. Como é que os nossos assistidos pensam e fazem hoje? Como é que os nossos patrocinadores e investidores fazem? Que movimentos o governo está dando? As outras organizações, como é que elas estão agindo? O que eu posso aproveitar delas? Né? O nosso papel ético e político também vai crescendo. Né? Nosso peso dentro da sociedade também vai crescendo. Né? Nós precisamos ir além dessa parceria domesticada. Eu vou fazer a parceria porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro que você precisa. Mas vamos viver assim até o final da vida? Né? Nós temos um papel social e político a desempenhar. O terceiro desafio é trabalhar em rede. Isso nós já fazemos. Mas faz nada. Você faz a tua festa para o teu velhinho, do outro lado tem uma outra organização de velhinho também, você não chama os velhinhos dele. Aliás, se eles forem, você não deixa nem entrar. E o pior é que ele faz a mesma coisa, mais ou menos, com você. Sabe? Aqui tem um monte de bundinha sobrando, lá tem um monte de fralda sobrando, e vocês não trocam nada. Nós nos comportamos como concorrentes. Não vou contar isso para ele, porque ele vai... Né? Isso é lógica empresarial. Quem concorre é a empresa. Organizações da sociedade civil têm que cooperar. E nós fazemos isso muito mal. Né? E perdemos uma enorme oportunidade, porque, afinal de contas, a riqueza é da diversidade. Ninguém é bom naquilo que faz sozinho. Né? A diversidade é que é a riqueza da sociedade. Vale para pessoas, para organizações, porque experiência e habilidades não são iguais. É preciso buscar trocar. Nós temos que aprender a trocar mais, a partilhar. Né? Conhecimentos, informações, experiências e práticas de sucessos, recursos excedentes, porque às vezes sobra alguma coisa que a gente não usa tudo. Aqui no GESP nós temos um evento que nós fazemos workshop de melhores práticas. A organização tem que vir aqui na frente e contar uma coisa que ela faz bem. Né? É impressionante, que às vezes o cara levanta a mão e fala, vocês fazem isso também? Nós estamos tentando fazer e não sabemos como é que vocês fazem. Né? Sai de mãozinha dada aqui, talvez, para um projeto conjunto. Por que não pensar em projetos conjuntos? Por que não? Se eu não tenho capacidade de atender um edital, por que não podemos tentar entrar em 2, se isso for permitido? Fazemos isso?
Desculpa, não fazemos. Nos comportamos como concorrentes quando devíamos ser cooperadores, né? Se trabalho, então, com a advocacy, se eu sou aquele que vai brigar lá em Brasília com algumas coisas, eu preciso ir junto. Eu vim aqui defender os cegos de São Paulo. O governo vai olhar e falar, e os cegos do Rio de Janeiro? Não, isso é com a associação de lá. Não, obrigado, volta aqui quando vocês tiverem alguma coisa conjunta. Né? Porque eu não estou aqui para atender os cegos de São Paulo, estou aqui para atender os cegos do Brasil. Né? Então, trabalhar juntos. Né? As grandes, aquelas organizações, têm que assumir esse papel de protagonismo, esse papel de ponta. O quarto desafio, aliás, minto, junto com isso, a gente precisa pensar que toda a comunidade tem capital social, né? Um capital intangível, formado pelas relações de confiança, pela forma como a gente lida com conflitos, pela forma como a gente se associa e coopera, pela solidariedade mútua, pela partilha de experiência. Esse capital não está registrado em lugar nenhum. Normalmente ele está na cabecinha, muitas vezes, de poucas pessoas na organização. Ele precisa ser partilhado, porque ele cresce na medida em quanto mais ele é usado. O trabalho em rede ajuda demais a gente ampliar esse capital social. E o quarto desafio é desenvolver novas lideranças. Né? Em primeiro lugar, é preciso trabalhar para formar novos empreendedores sociais. Né? Nós insistimos muito aqui. Os nossos voluntários, quando vêm aqui para trabalhar com a gente, têm que passar por um período de 12 horas de capacitação. Senão, não vão ser nossos voluntários. E a primeira coisa que eu falo para eles aqui, quem é meu voluntário aqui já sabe, é: se veio aqui porque tem uma noite livre, não precisa voltar amanhã. Está recusando o voluntário? Estou. Eu não quero alguém que me ligue hoje às 3 da tarde dizendo não posso ir aí hoje à noite, quando eu tenho gente esperando. Então você vem aqui porque você vai ter no teu voluntariado uma ação de cidadania. Você tem uma noite livre, vai pintar a igreja, capinar grama de colégio, vai fazer aquilo que você quiser. Aqui a situação é um pouco diferente. No primeiro dia vem 120. No segundo dia, por causa disso, voltam 90. No terceiro, 80. No quarto, ficam uns 40 que vão amolar a vida de vocês, que fazem o gesto. Mas não pode se queixar do que a gente falou, que a gente espera de um voluntário. Né? Voluntário é assim, ele está bom, ele está dando, mas ele está dando aquilo que eu preciso, não aquilo que ele quer. Né? Isso que eu acho que é uma coisa que é importante. Então, formar novos empreendedores sociais, novas lideranças para garantir a continuidade da organização, aprimorar a governança e preparar sucessor. Alguém falou aqui que quando a maioria das organizações ainda não sentiu esse problema porque tem 20 anos. Mas 90% vai ter que comprar 2 caixão quando o Dong for embora. Vai ele a organização. Né? A gente prepara sucessor? Não. Por quê? Porque é chato. Porque quem é fundador, criador de uma organização, ele não põe um trabalho, aquilo é a vida dele. E partilhar a vida é pior que entregar a filha no altar. Aquele infeliz que está parado de pé lá nunca é digno da minha filha. Né? Não importa se ele for o Giannichini rico, né? Não importa se for o Rodrigo Santoro, não serve para minha filha, né? Para minha princesa. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Não vai ter nunca ninguém que vai fazer aquilo que a gente faz. Nunca. O fundador nunca vai admitir, mas se ele não preparar sucessor, ele pode se preparar para levar a organização junto para o encontro com o Senhor lá em cima. Né? Isso é absoluto. É duro, mas precisa ser feito. Né? Trazer para a organização novos olhares e habilidades e formar líderes para a sociedade civil. Líderes para a sociedade civil não se formam nas escolas. A escola está preocupada em formar profissionalmente. Não se formam nos partidos. Estão preocupados em ganhar a eleição. Onde é que se formam novos líderes para a organização da sociedade civil? Nas OSCs. É lá que a gente aprende o que é cidadania de verdade. Né? Exercício de direitos e deveres. Aqui é o nosso papel muito importante. Ou seja, tem muito mais em jogo. Sabe? Tem um livro muito legal, quem gosta da matéria, do professor Marco Aurélio Nogueira, que chama O Estado para a Sociedade Civil, Temas Éticos e Políticos da Gestão Democrática. Ele diz assim, tem 4 formas da sociedade participar na vida pública da organização. O primeiro deles, ele chama de participação assistencialista. É o que 90% de nós fazemos. Fazemos trabalho, damos dinheiro, atendemos aqui um probleminha ali e tal. Precisa? Claro, foi para isso que nós criamos a organização. Mas isso é só o começo. O segundo ponto é quando a gente tem a participação corporativa.
Aí a gente já se junta com outras organizações para defender uma determinada causa. É melhor do que trabalhar sozinho, mas ainda é excludente, porque é todo mundo que trabalha na mesma causa. Ele fala, tem uma terceira participação, né, que é a participação eleitoral. Aí eu já estou um pouco mais preocupado com a política, eu já tento influenciar os destinos da minha comunidade, me alio a algum partido, me alio a algum vereador, algum deputado. É importante? Claro que é importante, né? Mas não pode ficar só aí, nós não podemos depender. Nós aqui, se vocês acreditam que vão exercer sua cidadania no próximo mês de outubro, dando voto e depois esquecendo em quem votou, esquece. Isso é só uma parte da cidadania. Tem coisa muito mais importante para fazer, que é o que o professor chama de participação efetivamente política. Né? Participação política. O que é que ocorre nessa participação política? É realizada tendo em vista não mais a comunidade como um todo, né? Quando a gente começa a participar mais da vida social também. Né? A gente se organiza, né? A gente se organiza de alguma maneira dentro das instituições para permitir que os cidadãos sejam protagonistas. É o que a gente chama de democracia participativa. É participação em conselhos, né? É participação em controle social, é participação numa série de canais, de mecanismos que já existem. Né? E a gente acha que isso vai funcionar como o quê? Às vezes a gente vê muitos programas que incentivam, a gente mesmo está fazendo o curso agora, não, o indivíduo não faz nada sozinho. Ele só vai fazer alguma coisa se ele se juntar com outros. E ele se junta com outros aonde? Né? Nas organizações da sociedade civil. Esse é o nosso próximo passo, pessoal. Participação política, no seu melhor sentido, não é sendo votado, não é só exercendo o cargo público, é sendo sociedade que diz para o governo, ou você faz ou eu te tiro daí. E que chega para a empresa e fala assim, se você poluir novamente por mais 100 anos o terreno, eu vou chamar o Greenpeace e nós vamos nos acorrentar aqui na porta. Sabe? Não é terrorismo, é participação pelos nossos destinos, né? Aquilo que nos afeta diretamente. O duro é que esse troço está sendo gravado. Precisamos editar depois algumas coisas aqui. Está ao vivo, né? Agora, como diz aquela personagem, lasquei-me, né? Como eu vi que eu era o último a falar, eu resolvi encerrar com uma mensagem de otimismo, né? A tia me falou assim, o problema de abrir uma palestra com piada é quando o povo não ri, aí você estragou o ré da palestra, porque aí é de chorar. Então você precisa tomar um pouco de cuidado quando vai fazer isso. Mas encerrar em alto astral é sempre uma coisa boa, né? Então eu queria repartir com vocês uma mensagem que para mim é uma profissão de fé. Sabe, profissão de fé? Quem é religioso sabe o que é uma profissão de fé, né? É uma declaração do que eu creio, efetivamente. Esse texto aqui passo para nós, todos os nossos voluntários, porque enxergo neles uma profissão de fé. É um trecho de um discurso que o Kofi Annan, quando era secretário-geral da ONU, proferiu no Fórum das Américas em 2001, no Equador. Eu vou ler junto com vocês, é um textinho bem curto, mas acho que ele disse tudo o que precisava ser dito a respeito de sociedade civil organizada. Ele diz assim, a tecnologia da informação conferiu à sociedade civil mais poder para se tornar a verdadeira guardiã da democracia e da governabilidade em toda parte. Os opressores não podem mais se esconder nos limites das suas fronteiras. Uma sociedade civil fortalecida, unida através de todas as fronteiras com a ajuda das comunicações modernas, não lhes permitirá fazê-lo. De certo modo, a sociedade civil tornou-se a nova superpotência. Pessoas determinadas a promover melhores padrões de vida numa liberdade mais ampla, que somos todos nós aqui. Cada movimento começa em algum lugar de ruptura, porque é um movimento de insatisfeitos. Não existem mais limites para o que pode ser alcançado pelas campanhas do amanhã. Campanhas ainda não concebidas para causas ainda não articuladas, mas defendidas por corações e mentes ainda em formação. E basta àquelas mentes únicas acreditarem que suas missões são as mais importantes e também serão provavelmente capazes de torná-las as mais bem-sucedidas. Dá 2 minutos. Como é que você entra na sociedade civil? Nascendo. Quando você nasce e é registrado, você passa a fazer parte desse ente chamado sociedade civil.
Só que sozinho, você não vai fazer nada. Nem indo para a Paulista berrar lá, não vai adiantar nada. Vai gerar uma energia muito grande, e toda energia que não é canalizada é dissipada. Né? Então, quer dizer, só quando você se juntar com outras pessoas é que a coisa vai fazer um pouco de sentido. Né? Então, fazer parte da sociedade civil você já faz. Fazer parte da sociedade civil organizada vai depender de você se juntar a outros. Se nós fizermos isso, nós temos um poder que a gente não imagina que tem. Vai precisar que a gente queira, vai precisar que a gente acredite, vai precisar que a gente tenha pensamento crítico e, sobretudo, que a gente queira realmente trabalhar junto num ambiente democrático, num ambiente de busca pelo bem comum. Que, afinal de contas, ética é simplesmente a busca pelo bem comum. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela paciência de vocês. Estou à disposição de vocês para aquilo, quando quiserem conversar, vir aqui, por favor, serão sempre muito bem-vindos. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Parabéns, professor Alfredo. Obrigado. Aprendemos mais uma, não? Terceiro setor. Você vai ter que mudar o nome. As organizações da sociedade civil. Muito bem. A primeira pergunta. Mari. Seu R aqui está difícil, Mari. Pensando em parcerias com empresas e venda de produtos, o marketing relacionado à causa é um caminho para exercer, para pensar, não exercer, desculpe, em sustentabilidade financeira. Como elaborar um bom projeto? Qual é a dica, professor? Eu acho que esse é o melhor caminho. Viu? Talvez eu esteja um pouco influenciado hoje pelo fato de estar dentro de uma escola de negócios. Né? A gente dá aula aqui na casa. E meu tema aqui na casa é exatamente responsabilidade social e ética. E a gente nota também como esse também é um tema novo para as empresas. É novo para as empresas. As empresas estão descobrindo isso agora. Né? Tem conceitos importantes, falei de vocês, tem o maior estrategista, aquele que é conhecido como o guru da estratégia, o Michael Porter. Tem vídeo dele no TED, procurem assistir, onde ele fala assim, só tem um jeito de resolver os problemas. Onde é que tem dinheiro? Dinheiro. Onde é que tem conhecimento? Onde é que tem inovação? Nas empresas. Né? Então, a gente precisa ficar atento ao movimento. Primeiro, precisamos falar aqui dentro. Né? Nas nossas aulas, bater negro, vamos acordar. Segundo, mostrar para eles o seguinte, olha, o parceiro da empresa nesses projetos é a sociedade civil. Ele vai fazer, onde é que ele vai fazer o projeto? Lá na comunidade. Né? É lá na comunidade que ele vai. A gente aprendeu isso na prática. Ele vai fazer lá. E a empresa tem uma vantagem maior ainda. Ela pode ser a indutora de escala. Uma boa prática que ela fez lá no Rio Grande do Sul, ela pode replicar isso no Rio Grande do Norte. Só ela pode fazer isso. Nós não temos braço e o governo não tem. O governo está em Brasília, sabe? Quer dizer, ele tem preocupações maiores do que enxergar especificamente isso. Eu acredito muito na parceria com a iniciativa privada. Muito mesmo. Muito bem. O Marcos Alessandro, da Casa das Irmãs. Nós somos uma instituição com 63 anos. Raridade. E só há 3 anos atrás estamos implementando a gestão profissionalizada. Encontrando, assim, muita resistência com os vácuos do amadorismo, mas a perseverança na gestão profissionalizada é respaldada. Por que metodologia, professor? É um processo lento, né? Mas é um processo absolutamente viável. Eu vou me permitir aqui citar uma organização que fez isso com extremo, porque vale a pena, é um benchmark mesmo, que é a Liga Solidária. Liga Solidária, não sei se todos vocês conhecem como Liga das Senhoras Católicas. Né? É uma organização que vai fazer 100 anos. Né? Eu tive chance de trabalhar para a Liga como profissional, como consultor, para implantar um novo sistema de gestão de recursos humanos por competências e acompanhar até hoje o trabalho que eles fazem. Eles empreenderam, fazem 10 anos que eles empreenderam um processo de remodelização. Começaram contratando um executivo que veio de fora, veio aqui do GESC, inclusive, que começou aos poucos ir fazendo com que as coisas se mudassem. Então, por exemplo, as unidades da Liga eram todas dirigidas por senhoras voluntárias. Aos poucos, eles foram trocando aquilo por profissionais da casa, gente que cresceu.
né? Implantamos novos sistemas de gestão de pessoal, novos sistemas de voluntariado. Hoje eles têm uma organização que faz inveja para qualquer empresa. O último movimento agora foi dar uma revitalizada no conselho de administração, né? Então, o que aconteceu? É um processo difícil? Claro que é. Para uma organização de 60 anos, pelo amor de Deus, mas é viável, tem que ser feito planejadamente, né? Organizar a questão de sucessão é perfeitamente viável. E, para quem quiser, vale conhecer o exemplo da Liga. O NIBS fez isso também muito bem, a União que trabalha na comunidade judaica. São organizações grandes, antigas, e que conseguiram dar esse passo da profissionalização de uma forma muito positiva. É complicado mesmo, você vai mexer com tradições que não se rompe da noite para o dia, mas é alguma coisa que, se bem conduzida, com calma, sem atropelos, é perfeitamente viável de ser feita assim. Muito bem, a Maria Inês, da OSG Gabriel. Ela diz, não vou perguntar nada, só me identifico 100% com tudo que você falou. Mas que bom! Muito obrigado, muito obrigado. A gente sai daqui de alma lavada com esse tipo de... Com você e com ela lá, foi de alma lavada. Então é conversa essa história de ser o último, né? É marketing, né, João? É marketing. Muito bem. O Diego Oliveira, do Instituto Vladimir Herzog. Investimento de empresas vem apenas para projetos mesmo? Quais as dificuldades ou possibilidades para financiamento institucional? Eu não sou um especialista, eu acho que não sou mesmo, eu acho que o João, que falou antes, pode dar melhores dicas, o próprio Tosi, que está aqui, é um profissional da área que pode também orientar. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente precisa explorar mais o financiamento das organizações, das empresas, sabe? Porque a empresa não sabe lidar com a comunidade, ela não sabe. Ela sabe disso porque não é do DNA dela, né? Ela está lá para ganhar dinheiro, né? Quando ela resolve entrar... até a aproximação dela, a gente sabe que a gente já participou com isso, é uma coisa que a gente quer fazer cada vez mais no GESC. Por quê? Porque a gente conhece a empresa e conhece a sociedade civil, né? Agora, quem são os parceiros? Quem é que ela vai mobilizar lá na ponta? São as organizações, são lideranças comunitárias, né? Então, é um trabalho difícil? Claro que é. Mas aprender a fazer projeto? Próximo GESC começa no final do mês aqui, né? As inscrições podem ser feitas com a Janaína e o Leandro, que estão ali atrás. Gente, nós temos que aprender a exercitar, não tem outro jeito. Não tem mágica, a gente aprende. É que nem nós com o edital, a gente faz um, cai do cavalo, faz o segundo, cai do cavalo, mas a cada um vai aprendendo um pouco mais a esse respeito. O que nós precisamos agora é acreditar nisso, sabe? Cada vez mais as empresas vão estar voltadas a isso, não porque elas querem, mas porque precisam. Tem algumas coisas na vida, gente, que não é se, é quando. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Sucessão também é assim, um dia a pessoa vai por aquele encontro derradeiro do qual ninguém volta, né? Não tem jeito. Então, ou a gente se prepara ou não. Então, é questão de quando. Vai acontecer uma hora. Então, é melhor a gente né, se preparar para tanto. Gostou do marketing? Fala a verdade. Muito bem. Professor Alfredo, a última pergunta, para nós encerrarmos. A Alda Lúcia, da Associação para o Desenvolvimento Integral do Deficiente. No caso da venda de produtos, qual seria a implicação legal? Já que não é o propósito da ONG. O produto pode ser anunciado nas redes sociais, podemos praticar o comércio, o comply, é comércio isso. Ajuda aí. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Tosi, também especialista em gestão de terceiro setor e atuo bastante no GESC. Essa questão de vender produtos, eu defendo que é importantíssima porque faz parte da sustentabilidade da organização e que não fica na dependência só de captar recurso privado e público. Ela é permitida, não existe nenhuma lei que proíba isso, mas precisa tomar cuidado. Primeiro, o estatuto precisa prever essa possibilidade. Segundo, existe um problema tributário. Não é porque a organização é sem fins lucrativos que ela não vai pagar imposto. Se ela começar a executar uma atividade econômica, ela vai ter que pagar os impostos, e aí é que muitas organizações se perdem, porque se encantam com isso e depois vai ver que, ao invés de gerar renda, está consumindo renda, né? Então, precisa pensar muito antes de fazer. Um outro ponto importante, que está na lei,
é que ela não pode usar essa renda para distribuir dividendos, ou remunerar diretor, seja lá o que for. Remunerar diretor até é permitido, mas ela não pode distribuir bonificação, dividendos e renda, e tem que aplicar na própria atividade da entidade. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para a entidade pensar na sua sustentabilidade futura. Óbvio que tem que ser muito bem planejado e pensado. Muito obrigado, Tosi. A riqueza do nosso evento, né? Quando está fora da especialidade do nosso palestrante, há alguém na plateia que responde a pergunta de vocês. Aproveitando só esse gancho, né? O melhor, se você é um líder de uma organização, isso eu aprendi aqui no GESC, o melhor que você pode fazer é mobilizar pessoas. Você não tem que entender de tudo, quem tem que entender é ele. O teu talento, a tua missão é ter ele por perto, né? Tosi é aquela pessoa que fala assim, se eu falar, eu não sei o que fazer isso, o Tosi falar, Alfredo, raspa a língua no chão, eu vou lá e raspo. Porque ele entende disso aqui. Então, você é um líder, você é um dirigente, o que você pode fazer de melhor é mobilizar pessoas que possam te ajudar na sua tarefa. Não querer fazer tudo sozinho. Muito bem, Tosi, você está convidado a vir em todos os eventos. Não só na plateia, como aqui também. Convite público a você. Considerações finais, professor? Não, muito obrigado. Só queria agradecer pela atenção de vocês, agradecer pela oportunidade, Joel. A gente sabe do alcance que teu trabalho tem e poder estar aqui falando no evento organizado por você, com essas pessoas presentes e mais as que estão assistindo à distância, é verdadeiramente um privilégio e eu agradeço muito por ele. Obrigado. O prazer é nosso.